Estudo de O Livro dos Espíritos Prolegômenos, Parte 3, A Cepa. Introdução doutrinária. Este trecho dos Prolegômenos de O Livro dos Espíritos apresenta o emblema da codificação, a cepa, isto é, a videira com seus frutos. Depois de indicar a missão e o método da obra, os espíritos superiores entregam uma imagem que sintetiza a relação entre corpo, alma, espírito e trabalho. Não se trata de ornamento gráfico, mas de uma chave doutrinária para compreender a encarnação. A cepa mostra que a existência material participa do plano divino. O corpo não é erro, castigo ou obstáculo absoluto. É instrumento. A alma encarnada amadurece nele, e o espírito extrai da experiência corporal os conhecimentos que o elevam. Por isso, o símbolo une criação, esforço e progresso. A vida terrena aparece como oficina de depuração, onde a essência espiritual se revela pelo trabalho, pela prova e pela educação da vontade. Desse modo, a imagem conduz a mente do símbolo exterior para a responsabilidade interior. Nível literal. O texto transmite uma instrução direta a Allan Kardec, colocar no cabeçalho do livro o desenho de uma cepa. Os espíritos superiores explicam que ela é o emblema do trabalho do Criador, porque reúne elementos capazes de representar de modo simples a união entre matéria e espírito. A imagem, portanto, serve como síntese visual da doutrina que o livro começa a desenvolver. A correspondência é precisa. O corpo é a cepa, a estrutura enraizada, visível, que sustenta a manifestação da vida. O espírito é o licor, a essência mais pura, o produto nobre que permanece após o processo de elaboração. A alma, o espírito ligado à matéria, é o bago, a uva individual, onde essa união temporária se realiza. O trecho conclui afirmando que o homem quintessencia o espírito pelo trabalho. Quintessenciar é extrair a essência mais fina de algo. Assim, a vida corporal não é apresentada como simples passagem, mas como meio necessário de aprendizado. É pelo trabalho do corpo nas condições concretas da existência que o espírito adquire conhecimentos. Literalmente, a imagem ensina que a encarnação tem função pedagógica. O corpo oferece o campo, a alma vive a experiência, e o espírito recolhe dela valores que não se perdem. O trabalho é um método pelo qual a criatura transforma a vivência em sabedoria e esforço em progresso. A matéria não substitui o espírito, mas o serve como instrumento de revelação e crescimento. Nível simbólico. A cepa é o primeiro símbolo central. Ela representa o corpo como estrutura de sustentação e de aprendizado. Assim como a videira se prende à terra para nutrir seus frutos, o corpo liga o espírito ao mundo material, com suas leis, limites e necessidades. Essa ligação não diminui a vida espiritual, ao contrário, dá a ela uma oficina concreta. O corpo permite servir, estudar, resistir, cuidar, reparar e amar em situações reais. Ele também mostra que ninguém amadurece fora das condições que a vida oferece. A terra, o clima, a poda e o tempo representam as circunstâncias familiares, sociais, emocionais e morais que cercam a encarnação. A armadilha está em vê-lo como inimigo ou como senhor. A cepa ensina equilíbrio. O corpo é ferramenta, não prisão. Meio, não finalidade. O licor é o segundo símbolo central. Ele representa a essência espiritual depurada, aquilo que se extrai do fruto depois do processo. O licor não aparece sem maturação. Ele exige tempo, cultivo, colheita, pressão e transformação. Por isso, simboliza o conhecimento verdadeiro, a virtude incorporada, o amor que já passou pelo teste da experiência.
A vida corporal é como a uva, contém possibilidades, mas ainda misturadas à casca das paixões, à polpa dos hábitos e às sementes das tendências antigas. O trabalho, as provas e a reflexão funcionam como prensa espiritual. Eles não existem para destruir a alma, mas para libertar dela o que é essencial. O licor é o patrimônio imortal que permanece quando a forma se desfaz. Nível espiritual, movimento da alma. O primeiro movimento da alma é a reconciliação com a encarnação. Muitas vezes, a criatura vê a matéria como fardo, o corpo como limite injusto e as necessidades da vida como interrupções da espiritualidade. O símbolo da cepa corrige essa visão. Ele mostra que o espírito não progride fugindo da matéria, mas aprendendo a utilizá-la segundo a lei de Deus. Esse movimento gera gratidão responsável. A alma compreende que o corpo não deve ser idolatrado nem desprezado. Deve ser cuidado como instrumento de serviço e educação. Comer, repousar, trabalhar, movimentar-se, tratar enfermidades e preservar forças deixam de ser apenas temas de saúde física. Tornam-se atos de respeito à oportunidade reencarnatória. O segundo movimento é a passagem da passividade para a operosidade. A frase "o homem quintessencia o espírito pelo trabalho" coloca a criatura como participante ativa da própria evolução. Não basta sofrer, passar por experiências ou acumular anos. É necessário extrair sentido, conhecimento e virtude do que se vive. A alma, então, deixa de perguntar apenas: por que isto acontece comigo? Começa a perguntar: o que posso aprender, reparar ou desenvolver com isto? Essa mudança não nega a dor, mas impede que a dor seja inútil. A dificuldade se transforma em campo de consciência. O que antes parecia interrupção do caminho passa a ser parte do próprio caminho. O terceiro movimento é a paciência com o processo. A uva não se transforma em licor num instante. Há maturação, colheita, pressão e tempo. Do mesmo modo, a reforma íntima não nasce de entusiasmo momentâneo. Ela pede repetição, queda, retomada, vigilância e perseverança. Esse símbolo consola sem iludir. Ele ensina que a imperfeição atual não é sentença definitiva, mas matéria-prima de trabalho. O espírito traz em si a possibilidade do licor, porém precisa colaborar com a transformação. A esperança aqui não é espera vazia, é confiança operosa na lei do progresso. Por fim, a alma é movida do imediatismo para a visão de eternidade. O bago amadurece por uma estação, mas o licor representa aquilo que se conserva. Assim também, cargos, aparências, posses e papéis passam. O caráter, o amor aprendido e a inteligência moral seguem com o espírito. Essa percepção reorganiza prioridades. Nível vivencial consciencial, aplicação pessoal. Na vida diária, a cepa nos convida a mudar a maneira de olhar as tarefas comuns. O trabalho do corpo não é somente profissão remunerada. Inclui estudo, convivência familiar, cuidado doméstico, atenção à saúde, serviço ao próximo, disciplina emocional e esforço para vencer hábitos que nos retêm. Cada atividade pode se tornar ocasião de quintessenciar o espírito. Uma tarefa repetitiva pode extrair perseverança. Um conflito pode revelar a necessidade do perdão. Uma doença pode educar a paciência. Uma responsabilidade pesada pode desenvolver firmeza, humildade e confiança. A pergunta central não é apenas o que estou fazendo, mas o que isto está formando em mim. Esse ensinamento também muda a relação com o sofrimento. Pressões, perdas e frustrações podem ser vividas como esmagamento cego, ou como prensa que força a alma a liberar recursos ocultos.
A aplicação consciencial não consiste em gostar da dor nem em justificá-la de modo frio. Consiste em não desperdiçá-la. Toda prova pode ser examinada como oportunidade de lucidez. Diante de um problema, a atitude concreta é respirar, observar a reação automática e procurar a virtude exigida pela situação. Se há irritação, talvez a vida peça mansidão. Se há medo, talvez peça fé raciocinada. Se há orgulho ferido, talvez peça humildade. Se há cansaço moral, talvez peça disciplina no bem possível. O corpo, nessa perspectiva, precisa ser tratado com equilíbrio. Negligenciá-lo é danificar a cepa, adorá-lo é esquecer o licor. O cuidado físico deve servir à missão espiritual, ter energia para trabalhar, lucidez para decidir, serenidade para conviver e forças para servir. Pequenas escolhas diárias, como repouso, sobriedade, higiene mental e responsabilidade com os sentidos, tornam-se atos de fidelidade ao propósito da encarnação. Nas relações, a simbologia pede atenção especial. É no atrito com outras almas que grande parte do nosso licor é produzido. A família, a escola, o trabalho e a comunidade revelam impaciências, orgulho, medo e egoísmo que permaneceriam ocultos na solidão. Por isso, conviver é uma forma elevada de trabalho espiritual. Por isso, a prática diária exige uma espécie de colheita interior. Ao fim do dia, a consciência pode rever não apenas o que aconteceu, mas o que foi extraído. Fui mais paciente. Fui mais verdadeiro, servi melhor. Aprendi a calar, a falar, a esperar ou a reparar. Essa revisão simples converte rotina em aprendizado. Por fim, a imagem lembra que não somos apenas a personalidade atual, com seus papéis, dramas e limitações. Somos espíritos em processo, temporariamente ligados à matéria para aprender. Quando essa consciência desperta, o cotidiano deixa de ser sucessão de obrigações sem sentido. Ele se torna laboratório de eternidade. Cada dia oferece uvas novas, experiências brutas que podem, pelo trabalho interior, converter-se em conhecimento, compaixão e liberdade. Perguntas de reflexão. Como tenho tratado meu corpo? Fardo, ídolo ou instrumento sagrado? Que trabalho atual mais tem educado minha alma? Que virtude a pressão da vida está tentando extrair de mim? Estou acumulando experiências ou transformando experiências em sabedoria? Que licor espiritual minhas escolhas estão produzindo? Eixos de transformação interior. Do corpo fardo ao corpo instrumento. O texto ilumina a função sagrada da matéria como meio de progresso. A atitude convidada é cuidado, gratidão e uso responsável do corpo. A armadilha desmascarada é tanto o desprezo pela encarnação quanto a idolatria da aparência. Do trabalho castigo ao trabalho evolução. A passagem mostra que o esforço cotidiano é ferramenta de depuração. A atitude interior é assumir deveres, provas e tarefas como campo de aprendizado. A armadilha é a queixa permanente, que transforma a oportunidade em resistência estéril. Da experiência bruta à essência espiritual. O símbolo revela que viver não basta. É preciso extrair sentido do que se vive. A atitude convidada é reflexão, reforma íntima e perseverança. A armadilha é atravessar a existência no automatismo, sem transformar dor em conhecimento e trabalho em amor.